Olá, estudantes da língua alemã. Vamos continuar estudando os verbos básicos do idioma alemão. Na aula anterior, nós estudamos o verbo sein. Nesta, vamos estudar o verbo haben. O verbo haben seguramente é o segundo verbo mais utilizado na língua alemã. E nós vamos estudar o uso do verbo haben e as principais formas. A tradução do verbo haben para o português ele é traduzido como ter, possuir, conter ou haver. Vamos repetir para você memorizar. Ter, possuir, conter ou haver. A pronúncia do haben, verbo haben, não é haben, é haben. O E aqui do infinitivo, esse ben aqui, esse ele é mudo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso dicionário do alemão, onde nós temos a nossa pronúncia mecânica, né? Haben. Haben. Verb hilfs. Haben. Verb hilf. Haben. Verb. Ficou bem claro, né? Aqui, Aussprache. Haben. O E não é pronunciado. O infinitivo, então, é haben, pretérito hatte, particípio 2, gehabt. Observe que o infinitivo, finalzinho en no final, né? O sufixo en, né? O hatte, no pretérito, e o in particípio 2, que tem essa característica de apresentar o GE no início e o T no final para os verbos fracos e o EN no final para os verbos fortes, né? Então, G mais radical mais T para os fracos. G mais radical mais EN para os fortes, tá? Então, essa aí é a característica dos verbos. Aproveitando, né, para esclarecer qual é a característica do particípio 2, tá? Vamos voltar, então, para o nosso material de estudo. Então, a gente vai estudar primeiramente o uso, depois as formas do verbo haben. Haben. Vamos dar um overview aqui no nosso material de estudo. Haben. Aqui nós temos os três usos do verbo haben. Vamos posicionar aqui para a gente fazer. Aqui tá bom, né? E nós temos aqui então ele sendo utilizado como verbo principal, quando ele é seguido de um substantivo, como auxiliar, quando ele é seguido de ele aparece em segundo lugar ali na sentença, na frase, e no final ele aparece no particípio 2, tá? Com o G e o T ou o N no final, né? Gefragt. E no uso modal ele aparece ali em segundo lugar aqui, né? Como um verbo auxiliar, mas no final aqui nós temos o tun, né? E daí ele está no infinitivo, tá? Aí ele está no significado de verbo modal. Um parêntese agora abrindo, né? Lembrando, né, que os verbos modais são verbos que expressam ideias como possibilidade, obrigação, necessidade, desejo ou permissão, né? Veja um exemplo. Sie darf spielen. Você tem de jogar, né? Expressa uma ideia de obrigação, né? Você tem de jogar, né? Tu tem o darf, que funciona com um verbo auxiliar, e o spielen no infinitivo, né? Com o en, tá? Então isso aqui era só para nós ter uma pequena recapitulação
do que é um verbo modal. Mas agora então vamos fazer o estudo mais detalhado agora então aqui, tá? Desses três usos do verbo haben. Vamos ver aqui. Verbo principal. Ich habe Hunger. Então nós temos o verbo habe mais um substantivo, seguido de um substantivo. Substantivo, característica do substantivo, também chamado de nome, né? Ele apresenta a primeira letra em maiúscula, né? Ich habe Hunger. Hunger. Eu tenho fome. Agora, como verbo auxiliar, ele nos tempos do pretérito perfeito e do mais que perfeito. Do perfeito nós temos Ich habe ihn gefragt. Eu tenho lhe perguntado, né? Então, na verdade, eu perguntei, né? A gente aqui não traduz o verbo haben, ele funciona como auxiliar, né? Quando se traduz, a gente traduz como eu lhe perguntei, né? E não eu lhe tenho perguntado, né? Ele funciona como auxiliar. E no mais que perfeito, ich hatte ihn gefragt, né? Que aí o hatte está no pretérito. Quando nós analisarmos as formas, vocês vão perceber isso também. Então nós temos no mais que perfeito. Eu tinha lhe perguntado, eu lhe perguntara, traduzindo, tá? E aqui na nossa última forma, o uso modal, ich habe noch viel zu tun. Eu tenho ainda muito para fazer. Eu ainda tenho de fazer muito, né? Então, expressa uma necessidade. Tem aqui o verbo haben, conjugado, no presente, e aqui o tun, né? Que é o verbo fazer, no infinitivo, né? Então, eu tenho ainda muito para fazer. Eu necessito ainda fazer muito, tá? Então, são os três usos do verbo haben, como verbo principal, como verbo auxiliar e como no uso modal. Agora vamos ver as formas, principais formas do verbo haben. Nessa coluna aqui, nós temos ele conjugado no presente. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. Tá? No pretérito, ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte. Wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Aqui. E no perfeito, nós temos habe, gehabt, mais que perfeito, hatte, gehabt. Então, essas são as principais formas do verbo haben. Então, nesta aula, nós estudamos os usos e as principais formas do verbo haben. Até a próxima aula.